influencer, tema do mês da juventude da Igreja Batista em Guaranhuns. Para mim, esse tema é o tema de Deus, porque a internet, quando a gente fala em influencer, né, logo a gente tem a ideia de, automaticamente a gente já vai para a internet, né, não está ligado estritamente à internet, mas a gente é levado a pensar a internet. Então, a internet, ela tem o poder tanto de abençoar quanto de destruir. E outro dia eu estava falando com o pessoal lá da nossa igreja o seguinte, que há 20 anos atrás, se você falasse com um pastor qualquer, pastor iniciando o ministério talvez, falasse assim, pastor, daqui a 20 anos, todos nós vamos fazer o culto online, não vai ter ninguém dentro da igreja. O pastor ia falar assim, não, isso nunca vai acontecer. E hoje nós estamos aqui, 2020, fazendo culto online, as pessoas em suas casas assistindo ao culto, né? E cultuando das suas casas. Então, a internet tem poder de abençoar, como nós estamos sendo abençoados pelos cultos online, mas ela também tem o poder de destruição, ela tem um alto poder de destruição. E eu trouxe alguns dados, só para a gente introduzir ao que a gente vai falar nessa noite. Quando a gente fala em influencer, né, a gente é levado a pensar a internet, e uma das redes sociais que mais tem bombado assim, nos últimos tempos é o Instagram, o TikTok, né, o Facebook está dando uma caída, mas o Instagram e o TikTok, eles estão em ascensão, né? E olha algumas coisas que eu separei para mostrar para vocês. É uma pesquisa de uma instituição norueguesa que fala assim, que as redes sociais são mais viciantes do que o álcool e o cigarro. 90% dos jovens entre 14 e 24 anos são usuários ativos das redes sociais. Nos últimos 25 anos, houve um aumento de 70% nas taxas de ansiedade e depressão dessa parcela da população. 7 em cada 10 voluntários da pesquisa disseram que o Instagram é a rede que mais os faz sentir piores com a sua autoimagem. Como assim? Nas meninas, esse número é 9 em cada 10. Aí, eu quero levar vocês a pensar o seguinte, por que isso? Por que esses dados de 9 em cada 10 meninas se sentem piores com sua autoimagem, e etc, tal. 7 entre toda a amostra. Porque nós, por menor que seja, por mínimo que seja, nós temos uma necessidade dentro da gente que é da aprovação das pessoas que estão à nossa volta. O ser humano, como ser sociável, ele tem, por menor que seja, há quem negue, mas por menor que seja, ele tem uma necessidade de ser aceito pelo grupo ao qual ele convive e as pessoas as quais eles não conhecem. Por que que os tímidos têm tanta dificuldade de falar em público, talvez? Porque a timidez está relacionada com a aceitação, está relacionada com a aprovação das pessoas que estão ao redor dela. Então, a internet, ela tem levado as pessoas a todo momento quererem a aprovação das pessoas às quais elas convivem. E, buscando a aprovação, muitos jovens têm feito o que não deveriam fazer, têm comprado o que não poderiam comprar, têm passado uma imagem que não deveriam passar. Há de se entender que, não sei se vocês já pararam para pensar isso, no inglês, história tem duas palavras, history e story. O story, sugestivamente, né, quero conjecturar aqui com vocês, o significado de história é uma história irreal. E essa palavra está lá no Instagram, e isso é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas postando histórias irreais sobre as suas vidas, buscando a aprovação. Daí, é possível entender quando um jovem entre 14 e 24 anos
entra no Instagram, ele olha a vida de todo mundo tendo sucesso e a dele não, ele se sente um lixo. Porque todos os amigos dele viajam para a Europa, todos os amigos dele compram carro zero, todos os amigos dele ganham 20, 30 mil por mês, todos os amigos dele têm casa na praia e ele não. Então, quando o jovem se vê dessa maneira, ele olha para a vida dele e fala assim: bom, Deus não me abençoa, então Deus abençoa só os meus seguidores, né? Então, a internet muito tem nos preocupado nos últimos dias, porque buscando a aprovação, as pessoas colocam histórias irreais. Aqui nós estamos falando de maioria, nós estamos falando de, às vezes você não põe, mas a maioria trabalha dessa forma. Buscando a aprovação, muitos púlpitos têm sugerido um evangelho que não confronta as suas almas, tem oferecido um evangelho que vai, em troca, te recompensar com um carro zero, vai te recompensar com a promoção no emprego, vai te fazer subir a lugares altos. Outro dia eu vi no próprio Instagram uma advice, né, propaganda, né? Uma propaganda que falava assim: ei, você jovem cristão, você que sabe o propósito de Deus para a sua vida, mas você ainda não conseguiu viver esse propósito, quero oferecer para você um curso de inglês. E aí ela vai oferecendo aquele curso de inglês baseado no propósito da vida cristã da pessoa. Então, olha só que preocupação nós estamos vivendo na internet. O evangelho tem sido utilizado para vender coisas e não promover a palavra de Deus. Então, é nesse cenário que eu quero introduzir para vocês um cara que ele conseguiu a maior aprovação que a gente pode ter, que é a aprovação de Deus. Ele conseguiu ir a lugares altos a quais essas mídias sociais prometem através do evangelho barato, né? Ele conseguiu agradar a Deus. Quem foi esse cara? Vamos lá, Gênesis 6. Abra aí sua Bíblia, onde você está, seja no smartphone, seja no tablet, computador, seja a Bíblia de papel. Abra aí Gênesis 6. E você comente aí também, seja no YouTube, seja no Facebook, coloca aí o que você está entendendo. Se você não está entendendo, o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Mas interage aí com a Igreja Batista de Guaranhuns, nos comentários. Trava aí seu computador nos comentários. Né? Vamos lá, Gênesis 6. Gênesis 6, 13, e depois nós vamos ler o 17 ao 22. Olha só, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. 17. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Nós estamos falando de uma pessoa que recebeu a aprovação de Deus. Essa é a maior aprovação que você pode conseguir, irmão. Essa é a maior aprovação, jovem, adolescente, que você pode conseguir em vida. A aprovação de Deus. E aí, nós vamos aprender algumas coisas. Esse texto me ensinou 4 coisas, que são 4 coisas que eu também quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é: procure agradar a Deus. Na internet,
como eu já falei aqui mais cedo, a gente vê pessoas procurando agradar outras pessoas, né? Gerar uma imagem positiva a seu respeito. Mas o que Deus tem pensado a seu respeito? Quais são os stories que você tem produzido no reino dos céus, né? Quais são os feeds que você tem produzido no reino dos céus? Procure agradar a Deus. Olha só o que fala lá em Gênesis 6, no versículo 10. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Aí, quando eu li esse texto, eu pensei assim, bom, não era só Noé que tinha uma conduta socialmente agradável. Não era só Noé que ajudava as pessoas, que, né, dava bom dia para todo mundo, que varria o quintal, né, varria a frente da casa dele. Tinha outras pessoas eticamente, moralmente corretas. Entretanto, Noé andava com Deus. Então, o que eu quero levar a você a pensar nesse sentido? Trazendo para a vida cristã, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí, olha só, muitas vezes, dentro da igreja, isso aí a gente pode falar para quem é mais antigo de igreja, inclusive, muitas vezes a rotina eclesiástica nos dá a falsa impressão de que a gente está tendo comunhão com Deus. Porque eu já sei o dia que tem o culto, eu já sei orar, eu já sei cantar, eu sei a hora que, né? Eu sei, enfim, eu já sei várias coisas. Eu sei que eu tenho que pegar o boletim na porta da igreja, eu sei que, né, se eu não botar dentro da Bíblia e levar para casa fica meio chato. Tem várias coisas que eu já sei em relação à igreja. Eu já sei tocar um instrumento, enfim. Eu já sei orar DBD, eu participo do DBD. Então, essa rotina eclesiástica, ela nos dá a falsa compreensão, muitas vezes, de que a gente tem comunhão com Deus. E será que isso é comunhão com Deus? A comunhão com Deus você vai adquirir quando Cristo fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, que vê o que você faz em secreto, Ele te recompensará. A verdadeira comunhão com Deus, ela começa ali, e não nas atividades eclesiásticas. Então, quando a gente entra no momento de pandemia, quarentena, eu falei isso lá na nossa igreja, eu já tinha a real sensação de que muitos iriam esfriar na fé. Olha o parênteses, o aspas que eu botei. Muitos iriam esfriar na fé. Por quê? A vida com Deus deles está relacionada com atividades eclesiásticas. E isso leva à falsa compreensão de comunhão com Deus. E aí é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Será que a sua comunhão com Deus está acontecendo apenas aos domingos? Será que ela existe só nas programações da igreja? Será que ela existe só na IBD? Será que ela existe só nas células, só no churrasco gospel? Será que ela existe só nesses momentos? E ela depende disso? Então eu quero te levar a essa reflexão. Noé agradou a Deus porque Noé tinha comunhão com Deus. Noé andava com Deus. E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, eu não estou sentindo Deus. Por exemplo, entra agora na quarentena, eu não estou sentindo Deus, eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, e não sei o que está acontecendo comigo. Será que alguma vez você já teve comunhão com Deus? Ou será que essa quarentena só tirou a toalha da mesa, né? Só levantou o tapete que estava cheio de poeira embaixo? Então, eu quero te levar a refletir nessa noite.
Lá em Romanos 12:2, fala assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente. E essa mente, ela é pensamento, sentimento, vontade. Então, muitas vezes a gente está na igreja, mas a nossa mente não foi transformada. Muitas vezes a gente toca no louvor, a gente prega, a gente faz, enfim, faz várias atividades dentro da igreja, mas a nossa mente, o nosso coração não foi transformado. E a gente se coloca na posição gospel. Sou evangélico, sou cristão. E muitas vezes a gente está enganado com a gente mesmo. Obrigado. Procure, primeira lição que a gente aprende, procure agradar a Deus. Segunda lição que a gente aprende com esse texto, Noé não questionou a vontade de Deus. Então, não questione a vontade de Deus também. Olha só, existe muita discussão no meio teológico a respeito se já tinha chovido, se não já tinha chovido, enfim, né? Existem muitas correntes que falam que já tinha chovido, outras correntes falam que ainda não tinha chovido, enfim, o fato é, lá em Hebreus fala que Noé creu a partir de coisas que ele não conhecia, que a sociedade dele não conhecia, seja a chuva, seja o dilúvio. O fato é que ele não questiona a vontade de Deus. Quando Deus fala assim, eu vou destruir a terra inteira com água, ele poderia falar assim, Deus, como assim? Não, calma lá, tem meus amigos de toda sexta-feira, que tomam leitinho comigo lá, a gente tira os leites das cabras, a gente toma lá toda sexta-feira, nossa reunião. Eles vão morrer também, só eu e minha família vamos entrar na arca? Só nós vamos ser salvos? Né? Se fosse hoje, o diálogo seria muito difícil. Até as minorias, os cachorrinhos, não é tão bonitinho, vai destruir tudo. Noé não questiona a vontade de Deus. Quantas vezes Deus dá direção para a gente, seja no ministério, seja na nossa vida profissional, acadêmica, relacional, inclusive, e a gente questiona o tempo todo. Me faz lembrar Jonas, que Deus fala assim, Jonas, Nínive, tem que pregar. Aí arrumou aquela quizumba, aquele negócio, foi para o navio, e, né, por fim, acabou lá dentro da boca do peixe, lá que ele, né, caiu em si, fiz besteira. Então, não questione, irmãos, a vontade de Deus, não questione. Noé, lá em Hebreus também fala que pelo temor que ele tinha ao Senhor, é que ele confia e faz o que tem de ser feito. Né? Ele poderia ter falado assim, uai Deus, que papo é esse de chover? Que papo é esse de encher tudo? Né? Ninguém conhece isso. Então, segunda lição que a gente aprende, não questione a vontade de Deus. Lá em Provérbios 16:1 fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, duas coisas que a gente já aprendeu com a vida de Noé, procure agradar a Deus e não questione a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Terceira coisa, não vamos demorar. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto. Noé, ele não se preocupa com o tempo que as coisas iam levar. Noé não se preocupa com o tempo da promessa. Muitas vezes, a pessoa recebe uma promessa de Deus. Inclusive, lembra de Abraão? Deus fala assim para ele, Abraão, sai da sua terra e tal, aquela promessa toda, né, que ele recebe. Aí ele sai. Daqui um tempo ele se incomoda e ele desce para o Egito. E Deus não fala para ele ir para o Egito.
ele desce. Aí lá ele arrumou um problema também e volta para onde ele estava. Se você for lendo mais adiante, ele vai voltar para onde ele estava. Então, quer dizer, Abraão, que também foi, né, o grande pai da fé, também teve os seus problemas emocionais por conta do tempo da promessa. Depois ele questiona também a Deus: Deus, o Senhor ainda não me deu filho, o Senhor falou que ia dar e tal, já estou ficando velho, minha esposa. Então, não se preocupe com o tempo da promessa. Aqueles que receberam as promessas de Deus, não se preocupem. Promessas aí eu estou falando você pode entender nas diversas esferas, né? Seja um ministério, seja a vida material, inclusive. Mas Noé não se preocupou. Deus, ele fala para Noé que quando que a chuva ia cair, mais ou menos quando as coisas estavam tudo prontas. Estima-se, também existem várias correntes que acreditam que ele construiu a arca em 100 anos, outros acreditam que foi menos. Enfim, fato é que demorou, não foi uma construção rápida. Então, eu quero levar vocês à reflexão seguinte: Deus não fala para Noé no início da promessa, fala assim: Noé, olha só, a chuva vai cair dia 23 de julho de 2020, tal. Ele não fala isso. Quando já estava tudo pronto, já tudo certinho, ele fala: Noé, em 7 dias vai cair. Mas durante esse período, o período da construção, Deus não fala. E aí eu quero levar vocês a viajar na história agora comigo. Para a gente entender alguns detalhes da Bíblia, é interessante você viajar na história. Volta lá no tempo. Imagina o seguinte: Noé está sentado no beiral da casa dele, trabalhou o dia todo, limpou lá o que tinha que limpar, enfim, tomou o banho, sentou na porta da casa dele para comer um bife lá para comer folhas. Sentou lá para comer folhas na porta da casa dele. Chega Deus e fala: Noé, é o seguinte, vou destruir tudo. O papo é esse, vou destruir tudo, tá? Decidi, estou chateado com a humanidade, o pessoal está vacilando, não está levando a sério, enfim, vou poupar só você e a sua família, ok? Você vai fazer o que eu te mandar. E aí, Noé parte para construção, arruma o material e toca ali lá a construção. E aí eu quero imaginar com vocês o seguinte: passa o primeiro ano, está lá Noé construindo. Passa o segundo ano, está lá Noé construindo ainda. Passa o terceiro, e aí os amigos dele, a vizinhança, passa assim: e Noé, que barco é esse aí? Deus falou que vai cair uma chuva, vai destruir tudo. Noé, piada, destruir tudo? Nunca aconteceu isso. Aí, quarto ano, quinto ano, está lá Noé ainda. Sexto, sétimo, o pessoal que encontrava com ele dia de sexta-feira já não quer encontrar com ele mais, porque Noé agora ele já não está batendo bem nas ideias, está com esses papos de chuva. Toda vez que encontra Noé, é esse papo da chuva, esse negócio que Deus vai destruir tudo. Enfim, Noé já virou um cara enjoado. Ninguém quer conversar com Noé mais. Está conseguindo compreender? Então, olha só, muitas vezes, quando você recebe uma orientação de Deus, quando você recebe uma promessa de Deus, a gente tem conhecimento de que o cristão não pode ser tocado por Satanás sem autorização de Deus, porque ele anda ao nosso derredor, mas ele pode distrair a gente. Como que ele distrai? Noé lá construindo a embarcação, passa o pessoal sacaneando ele, zoando e tal, Noé, lá o doidinho da rua lá, construindo a arca e não sei o quê, falou que vai botar animal dentro desse barco aí, vai ficar uma sujeira, e você pergunta para ele, ele não sabe de data, ele não sabe nada, ele só está aqui construindo esse barco, um barco utópico, um barco gigantesco, num lugar seco,
na expectativa de que vai vir uma água e vai destruir tudo. Então, Noé, se ele não estivesse buscando agradar a Deus e sim a homens, ele já teria desistido da construção, já teria jogado tudo para o alto. Então, quando a gente não busca agradar a Deus, mas agradar a homens, aquele novo convertido, quando o negócio começa a apertar, ele chuta o balde. Vou voltar a ser quem eu era, o fulano de tal. É o que acontece quando o cara que nasceu na igreja, né, filho de crente, mãe crente, pai crente, cachorro crente, todo mundo crente, é quando ele não consegue conviver com as adversidades e ele fala assim, não, agora eu vou para o mundo, porque quem vai para o mundo e volta tem testemunho e tal, e é isso que eu vou fazer. Então, Noé não se preocupou com o tempo da promessa. As coisas não foram rápidas, isso a gente pode ter certeza. Mas Noé, ele não focou no problema que era. Certamente, irmãos, as pessoas indagavam ele a esse respeito. Não pense os irmãos que ele construiu lá quieto e ninguém falava nada com ele, não. Entende? Então, Noé confiou em Deus, apesar das circunstâncias. Se as circunstâncias estão te perturbando, meu irmão, confie em Deus. Se a pandemia está te perturbando, confie em Deus. Quarentena está te perturbando, confie em Deus. Quarta coisa que a gente aprende, quarta e última. A obediência de Noé estava baseada na fé. Olha o que fala lá, Hebreus, capítulo 11. Se você puder abrir onde você estiver também. Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e o 7. Olha só, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Ou seja, essa aprovação pode-se entender também, ele recebeu bom testemunho. O céu fala bem de Noé. Então, meu irmão, em épocas de influenciadores digitais, em épocas de pessoas que querem ter seguidores, pessoas que querem colocar histórias na internet que muitas vezes não existem a respeito de si mesmo, em épocas de pessoas que não... Já reparou? Blogueiros de plantão, muitas vezes o cara posta uma foto, aí não teve muita curtida, aí ele apaga e posta de novo. O pessoal não deve ter visto, então eu vou postar no horário melhor, para ter mais curtidas. Então, em épocas em que nós estamos nessa de procurar ter a aprovação das pessoas, no passado nós tivemos pessoas que tiveram a aprovação de Deus, e é essa aprovação que nós temos que ter hoje, é essa aprovação que você tem que buscar. Antes de você querer influenciar, você precisa ser influenciado por Deus. Deus precisa ser o seu influencer. Deus precisa comandar a sua vida antes de qualquer coisa. Daí você vai ser uma pessoa completa, você vai ser uma pessoa realizada. Você não vai sentir falta de
stories, de fotos, de coisas muitas vezes fúteis. É esse o caminho. É esse o caminho. Os profetas, na antiguidade, eles não eram muito bem quistos, porque eles mandavam mensagens que confrontavam, que perturbavam a vida das pessoas. E hoje o que a gente vê nos púlpitos, não é o caso dessa igreja, porque eu acompanhei os vídeos aqui eu acompanho os vídeos dos meninos aqui, do pastor, inclusive, glória a Deus por isso, mas a grande maioria dos templos tem vendido os seus púlpitos em troca de recompensas humanas, buscando a aprovação de pessoas. Bom, se eu não falar que a pessoa vai ter sucesso na segunda-feira, ele não vai voltar dia de domingo. Então eu preciso falar, senão não vende, né? Em épocas disso, é que nós precisamos relembrar os 4 pontos. Procure agradar a Deus, não questione a vontade de Deus, não se preocupe com o tempo das coisas e tenha fé. A aprovação vem por meio da fé. Que Deus possa abençoar os seus corações, as suas vidas, que Ele possa aplicar aos corações a sua palavra, que as pessoas que vão assistir essa transmissão futuramente, que elas também possam ser abençoadas em nome de Jesus.